vou revelar a minha identidade por motivos de segurança da minha própria vida e também da vida de meus familiares. E eu não aguento mais guardar este segredo obscuro e imundo. Estou disposto a revelar tudo para vocês. Revelar quem é o homem por trás da máscara e mostrar a vocês toda a sujeira embaixo do tapete dele. Então, na década de 80, eu estava com 10 anos de idade. Naquela época, os Trapalhões estavam fazendo o maior sucesso, encantando crianças, adultos e adolescentes pelo Brasil inteiro. E eu era só mais uma criança entre tantas, cheia de ilusões, fantasias e sonhos. E como todo fã, eu sempre tive um sonho de chegar próximo do meu ídolo, que era o meu ídolo preferido, Renato Aragão, o Didi. Infelizmente, a minha infância como criança se passou e eu nunca consegui realizar aquilo. E foi no ano de 1990. Eu já era um adulto de 20 anos de idade. Eu estava trabalhando como motorista particular em uma empresa privada de São Paulo. E para minha sorte, algo inesperado aconteceu. Renato Aragão, o Didi, contratou meus serviços pela essa empresa. E eu passei a trabalhar exclusivamente como motorista particular de Renato Aragão. Então, controlando as minhas emoções, eu estava ciente que eu deveria viver aquela rotina de trabalho com o Dr. Renato como um simples motorista particular e não um fã desesperado. Tendo autocontrole das minhas emoções, tudo estava acontecendo de forma esperada e agradável. E já havia se passado um ano. Eu já não era mais um simples motorista particular, mas sim alguém da alta confiança de Renato Aragão. E comecei a acompanhar ele em lugares secretos, como fazendas e florestas e cavernas, lugares que ficavam bem afastados da população. E era realizado reuniões secretas, rituais com seitas macabras. Assim como Renato Aragão, Zacarias também frequentava aquela seita macabra antes de falecer, mas Mussum e Dedé continuavam a frequentar. Segundo informações de membros daquela seita, eu fiquei sabendo que a morte de Zacarias não foi por acaso. Zacarias decidiu abandonar aquela seita macabra e ter uma vida normal como uma pessoa qualquer, pois Zacarias não aguentava mais mentir para o público que amava tanto os Trapalhões. Fazendo isso, abandonando aquela seita, pois Zacarias foi cobrado por desobediência, por quebrar o pacto dos Trapalhões de poder e sucesso. Ele vem a falecer. Então, no ano de 1991, para que não quebrasse o encanto do sucesso dos 4 Trapalhões, após Zacarias ter sua alma levada, Renato Aragão teria que cumprir um ritual. Era um ritual de misericórdia, como se diz. Mas para o público era uma promessa de sucesso de 25 anos de Trapalhões, uma mentira bem contada para o público. Mas beijando a mão do Cristo Redentor seria o ritual para que não quebrasse o encanto, o ritual de misericórdia,
para a alma de Zacarias que havia quebrado o pacto. Acompanhando Renato Aragão nesses rituais com seitas macabras, eu sempre testemunhei coisas bizarras, assim como o sacrifício de animais. Então foi uma noite, era uma noite de inverno, que novamente acompanhei Renato Aragão e Dedé e Mussum para mais um ritual macabro. Mas naquela noite, aquele ritual seria um ritual bem diferente dos outros. Seria um ritual de equilíbrio, uma troca de vida, para o poder e sucesso, de misericórdia e fome. Esse ritual estava sendo realizado antes do evento Criança e Esperança. E era mais uma obra de Renato Aragão, como sempre. A mentira por trás da verdade. E a maldade por trás da bondade. E esse ritual estava sendo realizado num templo, no interior de Pernambuco, numa região bem afastada da população. Estava presente muitas pessoas, vestindo túnicas escuras. Naquela cerimônia sendo iniciada, foi quando veio uma moça que estava com um vestido branco e carregava uma vela de 7 dias acesa. Atrás dela vinha 4 homens vestindo aquela túnica escura, com uma simbologia de um pentagrama sobre o peito. Eles vinham seguindo ela e vinham junto com ela, recitando frases em outro idioma. Foi quando aquela moça entrou dentro de um pentagrama que estava desenhado sobre o chão daquele templo. E ela entregou aquela vela de 7 dias para um daqueles homens que estavam acompanhando ela. E logo sentou-se e começou a abrir um livro. Era um livro enorme com a capa escura. E começou a ler aquele livro, em palavras em outro idioma. Após algum tempo lendo aquele livro, aquelas palavras em outro idioma, aquela moça se levantou e saiu de dentro daquele pentagrama. Foi quando se aproximou um daqueles homens que estavam vestindo aquela túnica escura. Ele estava com um punhal na mão. Aproximou-se da moça e cortou o pescoço dela com aquele punhal. Naquele momento, a moça caiu de joelho e começou a agonizar. E não parava por aí. Aquele homem com aquele punhal começou a cortar o pescoço daquela moça, decapitando ela. Vendo aquela cena assustadora, eu fechei meus olhos e não quis mais olhar. Mas Renato Aragão, Dedé e Mussum falaram que eu abrisse os olhos, que era para ver tudo, que eu já fazia parte da seita. Mesmo com os olhos abertos, eu estava aterrorizado. O homem decapitou aquela moça e levantou a cabeça para cima. E começava a gritar: "Salve a luz! Salve a luz!" Em seguida, aquele homem, segurando a cabeça daquela moça, ele foi em direção ao altar que havia naquele templo. Na frente do altar, ele falou: "Se aproxime, um de cada vez." Naquele momento, todos que estavam ali começaram a se aproximar. E o homem passava aquele sangue que estava escorrendo da cabeça da moça, na palma da mão de cada um que estava dentro daquele templo. E quando chegou na minha vez, eu tive que fazer. O homem, com aquele sangue que estava escorrendo da cabeça daquela moça, começou a passar na palma das minhas mãos. Naquele momento, o homem falou: "Essa cabeça será mais um crânio que vai fazer parte desse altar." Naquela hora, eu prestei bem atenção naquele altar e havia muitos crânios humanos. Vivendo essa experiência macabra com Renato Aragão, eu comecei a entender que a Rede Globo, de alguma forma, tinha uma ligação com aquela seita satânica.
Após ter passado alguns anos, Mussum decidiu não fazer mais parte daquela seita, assim como Zacarias. Então foi no ano de 1994 que Mussum também se despediu desse mundo. A sua alma foi levada também. Didi teria que cumprir outro ritual para manter o equilíbrio. Se havia sobrado somente ele e Dedé no elenco dos Trapalhões. Mas esse ritual seria diferente, um ritual mais forte, um ritual mais sombrio. E mais uma vez estava eu lá presente. Fomos para um lugar, era no interior de Minas Gerais, uma fazenda, um lugar bem retirado. E esse ritual que ia ser realizado com uma enorme fogueira se chamava necromancia. E segundo Renato Aragão, aquele ritual com aquela fogueira, as chamas, teria um papel importante na atmosfera, desenvolvendo um portal para que a gente tivesse a invocação na presença de um ser maior, alguém muito poderoso, no plano da nossa superfície. Alguém chamado Lúcifer. Segundo Renato Aragão, a presença de Lúcifer ia ser invocado, devido à desobediência de duas almas que ele havia levado, pois a sua presença era um aviso para que Renato Aragão e Dedé Santana não quebrassem o pacto. Então iniciou aquela cerimônia de ritual. Aquele pessoal acendeu aquela enorme fogueira e fiquemos todos de mão dada, se movendo em círculo ao redor daquela fogueira. E foi quando veio um homem vestindo aquela túnica escura também. Ele vinha carregando um bebê no colo. Seria um bebê de 2 anos de idade aproximadamente. Naquele momento todos paramos, e aquele homem arremessou aquele bebê para dentro da fogueira. E eu ficava a imaginar, como pode? Eu estava participando de algo terrível e doentio. Naquela hora, eis que aparece Lúcifer dentro daquela fogueira. Sob as chamas, ele apanhou aquele inocente que estava gritando dentro daquela fogueira. Pois Lúcifer não era como eu imaginava, um ser com aparência assustadora, mas sim um ser humano com feições perfeitas. Um homem com aparência muito bonita, com cabelos loiros e longos, segurando aquele inocente sobre os seus braços, e desapareceu, levando junto com ele aquele inocente. E encerrou aquele ritual macabro e assustador chamado necromancia. Participando daquele ritual, eu comecei a ficar com raiva e nojo de tudo aquilo. E decidi nunca mais frequentar aquele ritual e também não trabalhar mais para Renato Aragão. Então pedi alguns dias de folga para Renato Aragão, para passar algum tempo com a minha família que morava em São Paulo. Retornando para São Paulo, conversei com meus pais e com minha namorada e fomos embora de São Paulo, indo para outra cidade, que eu não vou revelar o nome, que eu continuo morando até hoje. Após passar algum tempo, Dedé Santana também se afastou daqueles rituais macabros. E com muita fé ele conseguiu a sua redenção. Conseguiu ficar intacto. Sua alma não foi levada. Porém, perdeu toda a sua riqueza, todo o seu prestígio. Não conseguiu mais trabalho nas emissoras de TV, mas guardou todo aquele segredo perverso. Mas eu, pelo contrário, decidi revelar tudo. Revelando tudo isso, sei que eu e minha família estamos correndo um risco de vida. Mas sei
que Deus é maior que tudo isso. Sei que eles nunca vão me encontrar. Esse é o meu relato. O Lado Obscuro de Renato Aragão.